que é que ele fala aqui? Templo de qualquer culto. Instituir imposto sobre templo de qualquer culto. O que é templo de qualquer culto? O que é que significa qualquer culto? Qualquer religião. É religião, tem imunidade. Beleza? Galera, religião. Uma pergunta que eu sei que já quando eu terminar a aula, alguém já jogou lá no direct. Maçonaria tem imunidade? Não, porra. Maçonaria não é religião. Seishonoe tem imunidade? Não. Seishonoe não é religião. Beleza? É o que é classificado, admitido, tem lá uma legislação específica configurando como religião. E aí vem, o Estado é laico. Se o Estado é laico, todas as religiões são abarcadas. Católico, protestante, neopentecostais, matrizes africanas, kardecismo, a religião está aí dentro. Não tem diferença em relação a isso. Né? Às vezes eu vejo lá no Facebook ou no Instagram, Facebook menos, né? Instagram cada vez mais, o cara coloca o seguinte, cada vez mais não, vício desgraçado esse diabo. Né? O cara coloca assim, contra a imunidade de templos porque o Estado é laico. Na realidade, se você pegar na origem, porque o Estado é laico, é dada imunidade a templos. Então, o templo acalma o espírito, né? Uma das coisas de pacificação social é que cada um tem a sua liberdade de confissão. Né? Cada um deve ter a sua liberdade de confissão. Então, por isso é que ele dá a imunidade. Tudo bem? A imunidade, ela é só do templo? Não. Ela é do templo e dos bens do templo, que estão a serviço do templo. Certo? Por exemplo, eu tenho uma igreja, vou pegar um fato que é bem comum. Do lado da igreja tem um terreno. Aquele terreno explora a atividade de estacionamento, economicamente. Se a exploração daquela atividade for revertida para a igreja, para a finalidade da igreja, aquele terreno também tem imunidade. Entendam? Agora tem que ser revertido para a finalidade da própria igreja. Entenderam, doutores? Então, né, ela é extensiva. Outro detalhe, templo de qualquer culto, quando ele fala aqui qualquer culto, ele não coloca mais nada. Ela é uma norma de aplicação imediata, não é isso? Plena, eficácia plena. Ela é uma norma de eficácia plena. Não existe, né, limitação para ela. Beleza? É templo? Pode gozar de imunidade. Beleza? Pode gozar de imunidade. Certo? Ele faz o requerimento, demonstra com a documentação e goza de imunidade. Fácil assim? Fácil assim. Tem algum templo que é exceção? Tem. Religiões mefistofélicas. Cultos satânicos, né? O satanismo, Ave Maria, o satanismo, ele não tem, porque o STF decidiu isso, porque qual a intenção da imunidade? A imunidade é para pacificar o espírito. A ideia é que as pessoas vão para a igreja para fazer o quê? Pacificar o espírito. Aí vai lá o cara que tem um culto satânico, e quer também a imunidade. Irmão, veja bem, não sei qual é muito bem né? O cara que pratica o satanismo não vai ficar acendendo vela para o diabo. Não, o cara vai fazer o sacrifício, suicídio coletivo, assassinato, aqueles jogos bonitos lá que um vai, degola o outro e tal. Uma coisa mais ou menos assim. Rapaz, uma vez eu ensinava numa faculdade, antes de começar a ensinar na católica, e a faculdade era pequena, e tinha que liberar, quando tinha essas palestras, tinha que liberar para os alunos assistirem. E lá vai eu liberar, porque o cara ia dar uma palestra sobre esse tema. Eu falei, vou lá assistir também. E aí o cara foi, levou Bíblia satânica, e levantou a Bíblia satânica, e eu estou aqui olhando, e ele, né, tal, sacana, rapaz. Aí ele olhou para a minha cara,
E aí, falando, né, da liberdade religiosa, que, né, ele pegava a Bíblia satânica, lia. Eu falei assim, que diabo é isso, irmão? E aí o cara tá lá, daqui a pouco o cara olhou para mim, você concorda, professor? Eu aí, olhando para ele, né? Aí ele, o professor não concorda com a liberdade religiosa de vocês. Eu falei, filho da puta, velho. Eu falei porra nenhuma, eu fiquei calado, só não concordei com ele. Eu falei, não, agora eu quero a resposta. Aí eu falei, amigão, deixa eu falar uma coisa pra você. Você está achando que os caras vão rezar pro diabinho, pro diabão, tal, tranquilamente? É ledo engano seu, porra. Que religião satânica é essa? Vai dar uma olhadinha aí. O cara vai botar bomba em avião, o cara vai fazer sacrifício de gente, né? Vai, pô, meu irmão, pega aí. Pega o exemplo daquele cara lá nos Estados Unidos, da fazenda, né, do culto satânico do cara. O cara, cento e poucas pessoas, se suicidaram de uma vez. Meu irmão, então, eu tô achando que você está com a visão romântica. Aí eu me retei também, aí eu perco a mão totalmente. Né? Eu estou achando que você está com a visão romântica. Porque você está aqui levantando Bíblia, tal. Não é bem isso que acontece, não. Não sei como é você aí, o seu satanismo, né, de shopping center. Mas o cara passa por mim e não fala. Né? Acho que ele tem raiva da porra, mas é isso mesmo, deixa se lenhar. Ó, entenderam o templo daqui? Outro dia eu fui para uma mesa redonda para falar desse tema. Um colega meu que é pastor, e ele é na área de direito, mas ele tem mais ligado à sociologia jurídica. Ele me ligou, Ricardinho, vamos participar da mesa redonda? Eu falei, vamos, mas deixa eu estudar, né? E eu fui estudando, comprei até um livro, Imunidades Religiosas, né? Interessantíssimo, do Ives Gandra Martins. E num dos textos tinha o seguinte, em Portugal, olha que interessante, eles fazem uma diferença entre religião e estabelecimento religioso. Só tem imunidade a religião. O estabelecimento religioso não tem imunidade. E religião é só a católica. Aí eu estou lendo, eu falei, porra, discriminação. Desgraçada para isso, rapaz. Como é que discrimina? É o primeiro pensamento. Aí você continua lendo o texto. Na realidade, eles queriam tributar todo mundo. Eles não queriam liberar a católica. Só que como o turismo português, em sua maioria, é um turismo religioso, por causa da Igreja Católica, ele tem uma briga. A igreja diz, se você tributar, eu digo para ninguém vir mais para cá. Velho, é um negócio nesse naipe. Aí eles criaram essa diferenciação. Estabelecimento religioso, que são os outros, que ele não depende economicamente, e a Igreja Católica, porque ele depende economicamente. Mas a vontade dos caras é tributar todo mundo. Os caras não têm essa, né? Mas eles não têm força. Porque quando ele falar assim, rapaz, ninguém vai mais para Fátima, tu acha que alguém vai ainda? A galera vai não, velho. Inventa outro destino turístico e a galera vai para outro destino turístico. É um negócio, né, pesado, um negócio forte. Eu achei interessante, porque a gente hoje tem, nessa concepção nossa, no atual momento da gente, tudo é discriminação. Tá? Aí eu fui lendo o resto do texto e falei, rapaz, a força econômica, como ela, né, impera aí nesse caso. Diga aí. Não sei, eu nunca parei para ver. E tem... É porque assim, geralmente o templo pode até ter participação, mas não deve ser do templo. Não deve ser do templo. A gente tem que ter uma... Assim, o que acontece muito com o templo? Para não confundir uma coisa com a outra. Você tem um templo e você tem as associações católicas, entendeu? Por exemplo... eu advogo para 2 casas católicas, mas que não são templos, são entidades beneficentes, são coisas diferentes, entendeu? Então, assim, só para, né, eu fico me perguntando, será que tem? Entendeu? Será que tem? Aí eu teria que pegar, ver o que é a TV Aparecida, o que é a Rede Vida, como está formatado, sabe? O quê? Você não. 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 A pergunta poderia até ser outra. O Estado tem um imóvel. Não, beleza, mas eu vou mudar. Só porque tem
tem uma repercussão geral sobre isso. O Estado tem um imóvel, por exemplo, o aeroporto, é da União. Ela faz lá uma concessão de uso de bem público. Você continua com imunidade? Porque o aeroporto é da União, terra da União, tem imunidade. Prédio da União tem imunidade. No primeiro momento, o STF considerou que a imunidade ficava, porque a concessão de uso é algo personalíssimo, não é real. Quando foi em março de 2018, o STF veio com a nova decisão, dizendo o seguinte, se o bem, né, for uma concessão para a exploração econômica do bem, cai a imunidade. Se for uma concessão para o uso gratuito do bem, não teve exploração econômica, a imunidade fica. Eu achei até meio complicado. Mas se você aluga ao Estado, não tem... Não, a igreja não. A igreja foi o que eu falei aqui, é reverter para a própria igreja. Doutora, você lá atrás faz uma pergunta. Já foi? Conseguiu? Beleza. Pessoal, vamos aqui para a letra C. Patrimônio, renda ou serviço, né, dos partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais dos trabalhadores. Vamos uma coisa aqui, eu tenho dois tipos de sindicato. Eu tenho o sindicato patronal e sindicato dos trabalhadores. Só tem imunidade o sindicato dos trabalhadores. Foi pergunta na segunda fase e é muito simples. Pode vir na primeira fase como forma de questão fechada. Beleza? Como eu falei, a banca é a mesma. Então, a questão pode vir reformulada. Né? Entidades sindicais dos trabalhadores, quer dizer, o patronal não tem, instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos de lei. Por que eu chamei a atenção na imunidade de templos? Porque essa imunidade aqui é norma de eficácia contida. Lembram dessa classificação, né? Norma de eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada. Aqui a gente tem uma norma de eficácia contida. Tudo bem? Vejam bem, eles gozam de imunidade? Gozam, contanto que atendam os requisitos de lei. A lei que regulamenta a imunidade é sempre lei complementar. Beleza? Vai ser sempre lei complementar. E essa regulamentação aqui é feita pelo artigo 14 do CTN. Vamos dar uma chegada no CTN para a gente ver? Olha, o CTN vai trazer, apesar de, na leitura do artigo 14, ficar parecendo que são, né, 3 critérios, na realidade eu tenho 4 critérios ali dentro. Vixe. Pronto. O disposto na linha C do inciso 4º do artigo 9º, aqui ele está fazendo alusão ao próprio CTN, 1966. É subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas. É a mesma redação. Olha lá, não distribuírem qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. O que quer dizer isso aqui? Essas entidades não podem distribuir lucro. Não podem distribuir lucro. Ou seja, eu não posso, um diretor de uma entidade dessa não pode lucrar, não pode receber por ser diretor. Então, essas entidades não podem receber lucro. Outra coisa, aplicarem integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. Eu tenho 2 coisas aqui dentro. Primeiro, os recursos dele têm que ser aplicados nos objetivos da própria entidade. Outra coisa, não pode mandar dinheiro para fora. Essas entidades, para que isso? Para não vir ONG lá de fora, se instalar aqui, gozar de imunidade e mandar dinheiro para fora. Beleza? São 2 requisitos aqui dentro.
Outra coisa também, eles, devem manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Ou seja, manter a escrituração regular das suas contas, balanço patrimonial, demonstrativo de resultado econômico, o livro diário, tudo isso deve estar bem preenchido. Só para não confundir, na realidade, o livro diário vai conter o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultado econômico, certo? Então, tudo isso vai ter que estar, feito. São os 4 requisitos. Para gozarem de imunidade, então a imunidade aqui não é auto-aplicável. A imunidade aqui eu tenho que ver o quê? Primeiro, distribui parcela de sua renda, distribui lucro? Não. 2, investe o dinheiro na própria entidade? Investe. O dinheiro é investido dentro do Brasil? É. Os livros estão bem escriturados? Sim. Goza de imunidade. Goza de imunidade. Beleza? Pessoal, volta para cá. Ele fala, instituições sem finalidade lucrativa, educação e assistência social. No exame 23, foi um exame bem bicho-papão, Foi um exame que a galera aterrorizou. Foi um dia punk na vida de quem trabalha com AB. Olha para cá uma coisa. Não. Se não é o 23, espera aí. Eu estou no 22, né? Oh, meu Deus, por isso que eu não estou achando. Desculpa, gente. É o 23. Fiz hoje. Aqui, questão 22 do exame 23. Olha que questão. Ela não foi uma questão difícil, por assim dizer, mas a redação dela foi um pouquinho truncada. Olha lá o que ele está falando aqui. O reitor de uma faculdade privada, sem fins lucrativos, cujas receitas, inclusive seus eventuais superávites, são integralmente reinvestidas no estabelecimento de ensino, deseja saber se está correta a cobrança de imposto efetuada pelo fisco, que negou a pretendida imunidade tributária sob o argumento que a instituição de ensino privada auferia lucro. Na hipótese, sobre a atuação do fisco, assinale a afirmativa correta. Veja bem, ele botou um termo, com perdão da palavra, galera de casa, escroto. Superávit. Superávit não é lucro. Superávit é chamado de sobras. Essas instituições podem ter sobras? Podem, tanto podem, que é para reinvestir na atividade delas. Ele falou claramente, uma instituição sem fim lucrativo, mas que tem superávit. Claro que uma instituição dessa pode ter superávit. Vai viver com pires na mão? Sempre devendo? Sempre deficitária? Não. A ideia não é essa. Mas esse termo levou a galera à confusão. Veja, a instituição é sem fins lucrativos. Ela pode gozar da imunidade? Pode. Pode gozar da imunidade. Aí vem, olha lá, na hipótese, sobre a atuação do fisco, assinale a afirmativa correta. A. O fisco agiu corretamente, pois a imunidade tributária apenas alcança instituições de ensino que não sejam superavitárias. Falso. Ricardo, fácil uma porra. Porque o nome superávit deu na cabeça da galera aqui, 1 milhão de conceitos. 1 milhão de conceitos. Beleza? Mas é falso. Quer dizer, não pode ter se ela tiver
lucro. E distribuir lucro. Ter sobras? Pode ter sobras, contanto que invista as sobras na própria atividade. Letra B. O fisco agiu corretamente, pois a imunidade tributária apenas alcança instituições de ensino públicas. Galerinha, falso. Até porque a instituição pública tem a imunidade recíproca, porque as instituições públicas são autarquias. Então ela não precisa dessa imunidade. Ela vai ter imunidade recíproca. O NEB, o UFBA são autarquias, são formuladas como autarquias. Letra C. O fisco não agiu corretamente, pois não há impedimento à distribuição de lucro pelo estabelecimento de ensino imune. Né? O fisco não agiu corretamente? Não agiu, mas há impedimento à distribuição de lucro. Não existe distribuição de lucro para essas entidades. Né? Letra D. O fisco não agiu corretamente, pois para que seja concedida tal imunidade, a instituição não precisa ser deficitária, desde que o superávit seja revestido para a sua finalidade. Olha lá, essa é uma questão que eu considero que não foi fácil. Não pelo tema, o tema é fácil, pela linguagem. Pela linguagem. Se eu posso, não estou metendo medo em vocês não, mas é a mesma OAB que vocês vão fazer. Essa 23 foi em novembro, a de vocês em outubro, né? É porque eles condensaram os prazos. Mas é a OAB, essa aqui foi a OAB do final do ano. Se preparem melhor, essas OABs do final do ano sempre surpreendem um pouquinho, então não vacilem. Estou metendo medo de ninguém, não. Filho da puta, rapaz. Obrigado, né? Obrigado, velho. Valeu. Ó, anota aí no caderno. Eu acho que é súmula vinculante número 53? Ou é 52? 53, não 53. Coloca aí no caderno. Ó. Ah, não. 52, desculpa. Hã? É 52? Porque ali apareceu... ali apareceu 53, apareceu um erro ali. Ainda, quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU, o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas no inciso, no artigo 150, inciso 6º-C, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais as entidades foram constituídas. Veja bem, vou dar um exemplo real na nossa cidade. Ali na Tancredo Neves tem um prédio chamado Edifício Redenção. O Edifício Redenção pertence à Mansão do Caminho, que é uma entidade de assistência social, né, ligada a uma religião, no caso. Mas a Mansão do Caminho é a entidade, né? A súmula 52, doutor, súmula vinculante 52. Então, o que acontece? Os aluguéis daquelas salas comerciais são revestidos para a Mansão do Caminho. Então, a sala comercial ali não paga IPTU. Entenderam, doutores? Então, ainda quando alugado a terceiro, os imóveis vão ter imunidade? Vão ter imunidade, desde que o valor do aluguel seja revertido para a entidade. Gente, essas súmulas, fiquem ligados, o que a gente está vendo aqui com as súmulas? Às vezes eles criam casos concretos em cima da súmula. Então vocês vão anotando as súmulas para depois, fazer uma leitura dessas súmulas. A Uxal, velho, teve imunidade há um tempo atrás, não tem mais hoje não, tanto que a dívida é alta. A dívida é alta. Especialmente de contribuições sociais. Quando a Uxal, quando teve a repercussão geral da questão da imunidade da contribuição patronal, foi publicado em 2017, aí o reitor foi fazer um discurso lá em Brasília, né, porque isso, para a Uxal, vai ser ganhar milhões. E isso também eu tenho alguns clientes nessa situação. E aí eu fui convidado para fazer um embasamento jurídico para o reitor. Né? Fiz lá, foi o discurso dele.
é interessante ali, porque eles caíram a imunidade deles, ainda quando o Zé Carlos era, e hoje tem uma dívida pancada, viu? Ela não tem não, infelizmente, né? Eu sou um cara, eu gosto muito dessa imunidade. Eu vejo também com tristeza alguns posicionamentos contrários às imunidades das entidades de assistência social e educacional. E já tive a oportunidade de debater isso aqui algumas vezes. E existe hoje um julgado que diz que os hospitais filantrópicos não têm imunidade do ICMS pelo medicamento gratuito que fornece ao paciente. Olha que negócio, é o de câncer. Rapaz, fazendo um estudo sobre o tema, só para vocês terem uma ideia, isso aqui não é gratuito não, galera. Essas entidades, isso aqui não é gratuito não. Hospitais filantrópicos chegam em lugares que o Estado não chega. Né? Colégios, como é que se diz? Tanto católicos quanto protestantes, chegam em lugares que ao próprio Estado não chega. Então, por que existe essa imunidade? É uma contraprestação, o Estado não cobra, e essas entidades se instalam. Só para vocês terem uma ideia, né, depois confiram isso, dêem uma olhada. Os atendimentos do SUS, o SUS ele funciona como se fosse um grande plano de saúde. Né? O Estado ele paga o hospital. 51% dos atendimentos do SUS são feitos por hospitais públicos. 9% são feitos por hospitais particulares. E 40% são feitos por hospitais filantrópicos. 40% não é 4% não, gente. 40% é um número expressivo. Né? Muito lugar que não tem hospital público tem Santa Casa. É um negócio assim. Né? Por aí, outro dia a gente estava batalhando na Casa Soledade. Porra, ao invés de dar bolsas de 100%, eles dão bolsas menores. Não é permitido que ele some as bolsas para chegar aos 50%. Quando você pega as bolsas menores, representa 50%, mas não se permite. E aí você tem uma educação que é católica, mas é um colégio bem estruturado. Um colégio bem estruturado, um colégio que não tem lucro nenhum. E eu estou falando dentro de Salvador, mas tem lugares no interior, pelos rincões do Brasil, que não tem educação de qualidade. E essas escolas, sejam católicas, sejam protestantes, presbiteriano tem muito também, né? Sejam protestantes, chegam nesses lugares. Então, é um negócio que tem que ser bem pensado. Aí a galera ataca de qualquer jeito. Pô, por que tem... É contraprestação para o cara se instalar, porra. Você não tira dinheiro, também não dá dinheiro, mas não tira dinheiro. Então, assim, é só para raciocinar sobre o tema. Então, é interessante, né? É interessante. Mas não é o assunto... Como eu falei, a pós-graduação está aberta, depois quem quiser, até quem não vai fazer segunda fase comigo, pouco, né? Algumas pessoas fazem, outras não fazem, mas a pós-graduação está sempre aberta para a gente bater papo sobre uns temas bem bacanas, né, que eu gosto muito, beleza? E o grupo de pesquisa também, iniciaremos aí dia 9, né, sobre orçamento, tributação e cidadania, certo? Já teve a seleção, mas na do próximo semestre eu conto com agregar alguns de vocês para ouvir as ideias de vocês também, que é sempre bom, né? Galerinha, olha para cá, a imunidade dos livros, a chamada imunidade literária. Imunidade dos livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Os livros gozam de imunidade? Gozam. Que tipo de livro? Todo tipo de livro. Não tem livro bom e não tem livro ruim. Então, livro técnico científico de física quântica, pô, um negócio difícil da porra, goza de imunidade. Né? Sabrina, alguém já leu Sabrina aqui? A doutora deu risada porque dela leu, né? Sabrina, Pauliana, goza de imunidade? Goza de 50 tons de cinza, os 50 tons mais cinzas agora, né? Goza de imunidade. Ô, filme ruim, retado, rapaz. Goza de imunidade? Goza de imunidade. Não existe cultura boa ou cultura ruim, tudo é cultura. Jornal,
Todo jornal gosta de imunidade? Todo jornal gosta de imunidade. Que Estadão, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, goza de imunidade? Goza. À tarde, goza de imunidade? É massa. É massa, né?